jurisdicional, todo o debate, por isso que a importância de um debate como esse, como a gente está travando aqui, toda a esfera jurisdicional se limita a dizer assim, não, se tem regra, é subordinação, é vínculo empregatício, e vínculo empregatício é bom, vínculo empregatício é bom, não ter vínculo é ruim. Como se ser empreendedor, ter iniciativa, participar da livre concorrência, discutir o meu preço com base na concorrência do mercado, com base na realidade do mercado, fosse algo nefasto. E quando, na verdade, é isso que promove. O professor Adi falou, qual é a realidade que nós temos hoje? Motoristas que são profissionais, que trabalham em outras empresas, que têm mais uma atividade, que usam aquilo. No momento que você engessa essa realidade, aumenta o custo, aumenta o imposto, matou. E sabe o que vai acontecer? Não vai ser atrativo para a plataforma, não vai ser atrativo para o consumidor final. Daqui a mais 5, 6 anos, nós não vamos ter um serviço. Vai ser menos um serviço de transporte. Como nós não temos ônibus, não temos metrô, os carros são caros, vamos andar a pé. Porque o grande diferencial está sendo matado, está sendo assassinado por uma super, vou botar entre aspas, proteção, uma proteção demasiada, que nada mais é do que mais Estado intervindo na livre iniciativa. Agora, eu só queria colocar aqui uma coisa. Eu acho que é importante uma regulação, tá? Eu acho que é importante. Em que medida? Veja só, por que eu acho que é importante uma regulação? Porque eu acho que esses motoristas, percebe? Se os que têm como atividade única, e aí você tem que separar o joio do trigo, os que têm como atividade única o transporte de passageiros e o trabalho diário ali na plataforma de serviço, essas pessoas precisam de uma proteção se elas adoecem, tá? Então, daí eu acho que é importante a contribuição previdenciária, é importante, porque se eles porventura adoecem, eles passam a ter o benefício previdenciário. E para ter esse benefício, não precisa ser empregado? Não precisa ser empregado. Não precisa. Então, veja, não precisa ser empregado. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa reconhecimento de vínculo empregatício para que ele tenha proteção previdenciária. É só criar um mecanismo e dizer as empresas de plataforma de serviço, elas vão contribuir para a Previdência Social, tá? Então, eu acho que isso seria importante como proteção para essas pessoas, né? Para esses motoristas, para esses empresa essa responsabilidade. Se o cidadão ele é totalmente individual, mas veja, aí eu sou favorável nessa conotação como está sendo colocada, tipo, a empresa custeia uma parte, o motorista custeia outra parte, tá? O que está se propondo, e as empresas já aceitaram isso, que elas custeiam 20%, que elas custeiam 20% e o motorista 7,5%, ou seja, a contribuição seria isso. Que eu acho que deveria ser o menor, eu acho que deveria ser uma contribuição menor, não precisaria ser nesse patamar, tá? Poderia ser uma contribuição menor. Mas, de qualquer sorte, eu acho interessante, importante, porque tem um contingente muito grande. Hoje, segundo pesquisa que eu vi, você tem 1,6 milhão, ou seja, 1.600.000 pessoas, 1,6 milhão de pessoas, né, que vivem e trabalham como motoristas ou entregadores por aplicativo, tá? Então é 1.600.000 pessoas nessa condição. Então é um contingente muito grande. Muitos deles usam isso como um complemento de renda, como digamos assim, um aporte financeiro extraordinário, e outros, até porque ficaram desempregados, tem nessa alternativa. Agora tem outro detalhe que é o seguinte, ó, quer ver? Se fosse relação de emprego, tá? Vamos lá, se fosse relação de emprego, não, vai ter que assinar carteira e contratar o motorista. Bom, se você é empregador, você vai exigir, então, um tempo mínimo diário, tá? Então, agora você vai exigir um tempo mínimo diário. Aí, agora, você não vai mais poder recusar corrida de hipótese nenhuma, porque você é meio empregado. Não é assim? Você é meio empregado, você é subordinado. Essas pessoas que fazem complemento de renda já ficariam à margem, não poderiam mais trabalhar para o Uber, né? Para Uber nem para qualquer outra, porque... a não ser que você pode ter mais de um vínculo, sim, você pode ter mais de um empregatício, pode, mas não teria como, muitas vezes não seria conveniente, né? Como esse rapaz que liga no percurso trabalho-casa, para ele seria praticamente inviável. Ele garante jornada. Eu posso ter 2 vínculos, mas eu não tenho mais de 24 horas no dia. Você teria uma jornada mínima, pelo menos, né? Você teria que ter uma contratação mínima. Se bem que pode ser um trabalho por hora, por produção, você teria várias modalidades de vínculo. Mas é um debate que você tem, tá? É uma coisa que você tem que debater. Tem outra coisa, né? Tem outro detalhe aqui que a gente precisa verificar. O motorista que, então, tem 2 aplicativos, se ele ligar outro aplicativo, seria concorrência desleal, certo? Aí seria justa causa. Né? Então, se ele é empregado da Uber
E se ele ligar o aplicativo da Pop e ele está concorrendo deslealmente com a Uber, seria justa causa. Ou vice-versa. Dois lados. Né? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Fora da caixa do vínculo empregatício, pensando no incentivo à iniciativa privada, pensando no incentivo ao empreendedorismo, pensando no incentivo da qualificação, da captação desses motoristas, para prestar um serviço cada vez de melhor qualidade, pensando no incentivo, inclusive. Regulação é bom, professor, sempre. Porque, obviamente, a livre iniciativa por si só, ela é feroz, né? Vira um capitalismo feroz. Não é o que nós esperamos. Então, você ter um grau de regulação é uma coisa, você ter um grau de controle é outra. Porque existem termos de uso, existem padrões de regulamento para se identificar. Mas no momento que você impõe determinadas obrigações ao aplicativo, como por exemplo, o aplicativo agora vai recolher uma parte, ou vai cobrir uma parte do que ele não usar, na verdade você está dizendo assim, não é vínculo, mas é. Né? Não é vínculo, mas tem obrigações como se assim o fosse. Né? Porque existe uma coisa que chama-se responsabilidade social do empresário. E acredite, nenhum empresário, a gente estava conversando um pouco sobre isso, porque a lógica do debate via de regra, raso, não é o que a gente está promovendo aqui, graças a Deus, mas a lógica do debate raso é o empresário é vilão e o... Nossa, esse pensamento maniqueísta é... Pois é aquele Tonho da Lua. Rutinha é boa, Raquel é má. Pronto. E a gente não consegue imaginar que não existe emprego sem empresário de sucesso. Né? E quando o empresário... quando você tem um desemprego, é porque você não tem empresários tendo facilidade... Eu tenho um dado, hoje são 87% dos empregos no Brasil, ou seja, quase 100%, né? 87% dos empregos no Brasil são de micro e pequenos empreendedores. Sim. É a Dona Maria do salão de beleza, é o seu José da borracharia, é o Antônio do Uber, que com aquele dinheiro do Uber consegue pagar uma empregada doméstica para poder ficar em casa tomando conta dos filhos dele. Então, esses micro e pequenos empreendedores, eu sou um micro e pequeno empreendedor, quantas pessoas dependem de mim? Se Ave Maria, Oxalá, se eu não conseguir prestar contas dos meus serviços, das minhas atividades, para aquelas pessoas que dependem de mim, eu estou produzindo de riqueza e renda. E nem por isso eu quero necessariamente que eu tenha um vínculo empregatício com cada um dos meus clientes, com os quais eu celebro o contrato de prestação de serviço. O problema é que no Brasil a gente não incentiva isso. Aquela lógica que a gente falou. O bom é ser concursado ou ter carteira assinada. A lógica da regulamentação, como se está pregando no grupo de trabalho hoje, é uma regulamentação que diz assim, eu não vou reconhecer como vínculo, mas vou dar uma série de obrigações como se vínculo fosse. Não é nem lá nem cá. E tem uma coisa interessante que me ocorreu. Esse entendimento de que essas decisões que vinham acontecendo, isso eu ouvi agora e me chamou, recentemente me chamou muita atenção. Esse entendimento que está se moldando agora, com base em requisitos formais, né, que você mencionou, professor, e que, ao meu ver, eles são perceptíveis dentro dessa relação, né? Qual é a mensagem que você transmite para fora do país? Né? Que empresas vão querer se estabelecer no Brasil, considerando o fato de que aqui, diferentemente de em outros lugares, a nossa legislação ela foi pensada, ela foi implementada de maneira a taxar. Isso, você começa a afastar o empreendedor de fora. E você afasta o que hoje é o boom de mercado no mundo, que são as startups, os pensadores em atividades e ferramentas digitais. Quando eu digo assim, olha, o Uber pode ser obrigado a ter vínculo empregatício ou ter características semelhantes, né? Contribuir, recolher contribuição, ter pagamento mínimo pela hora mesmo não trabalhada, etc, etc. Você vai ter a mesma lógica para qualquer outro aplicativo. E hoje você tem números. Aplicativo de compra de supermercado, aplicativo de iFood, de streaming, do YouTube. Quem é que vai querer inovar num país em que a mentalidade ainda está na década de 80? E aqui eu não estou falando de, então você quer que o prestador não se dê bem. Gente, pergunte a qualquer prestador de Uber se ele quer ter o vínculo empregatício. O que a gente quer é dar a ele uma segurança jurídica que ele não tem como livre iniciativa. A gente não quer admitir que existe risco na livre iniciativa. Existe. Existe risco na relação de emprego. Agora, só para pontuar... Só que na livre iniciativa tem um problema grande. Só para pontuar, viu? Só para pontuar. Veja,